Todo mundo animadíssimo, agora valendo. Eu já falei com vocês que eu tô mais animada ainda, porque hoje eu tô cheia de coisa boa. O que a gente vai fazer aqui? Entender um pouco melhor a estrutura da IBFC como organizadora. Flávia, é uma organizadora dificílima? Não, não é uma organizadora dificílima, tá? É uma organizadora que traz uma prova geralmente clara, que quer dizer isso? Comandos muito diretos, que otimiza as questões, ou seja, em uma mesma questão ela pede mais de uma coisa, vocês vão perceber isso aqui, e ela explora os mais variados conteúdos. O que eu te diria é que a IBFC, gente, ela tem falta de padrão. Porque quando a gente pega determinadas organizadoras, tipo a FCC, por exemplo, ela tem um padrão. Então, basicamente, toda prova da FCC que você pegar tem uma questão de pontuação, tem uma questão de concordância, uma questão de emprego de pronome relativo, uma ou mais de uma questão do conteúdo de verbo. Então, sempre que você pega uma prova da FCC, você tem ali uma, vamos dizer assim, visão clara do que a banca prioriza. Na IBFC, isso infelizmente não acontece. Logo, o aluno vai precisar estudar mais, se expor a mais conteúdos. Então, na sua prova, o que vai acontecer, gente? Você vai ter, por exemplo, questão de plural de composto, questão de ortografia, questão de uso de hífen, aí vai ter questão muito complexa, por exemplo, de análise sintática. Só para você ter uma ideia, existem provas da IBFC que sequer cobraram o conteúdo de interpretação de texto, mesmo trazendo este conteúdo explícito no edital. Então, não é porque não existia no edital a previsão de se cobrar interpretação de texto, existia e mesmo assim a organizadora optou por não cobrar esse conteúdo de interpretação de texto. Então, o que a gente tem é uma prova sem padrão, beleza? Uma prova com coisas variadas. A prova da IBFC, vamos lá pensar na sua organizadora agora. A prova da IBFC é uma prova sem padrão. Então, basicamente, uma prova sem padrão. Há provas, inclusive, gente, sem sequer texto. Então é uma prova sem padrão. Há provas que não cobram texto, mesmo estando no edital. Porque às vezes o menino acha que é porque não estava. Não. Beleza? O que mais que a gente sabe sobre essa prova da IBFC? Ela tem conteúdos de texto. O que cai mais em texto? Lembrando que é uma prova sem padrão, mas eu posso fazer um mapeamento. Figura de linguagem. Só que aí, quando a gente vai para figuras de linguagem, ela é uma banca que cobra figuras de linguagem mais exóticas. Então, olha o que eu vou fazer. Por exemplo, eu vou separar ali 10 questões de figura de linguagem para a gente trabalhar, de preferência da própria IBFC. Aí vou trabalhar as figuras mais complexas, síncope, que são as figuras que não aparecem em provas de outras organizadoras ou que normalmente a gente não visita em aulas mais gerais de teoria. Por que vai ser importante esse cuidado de separar alguns conteúdos prioritários com as nomenclaturas que a IBFC utiliza? Porque esse é o nosso, vamos dizer assim, objetivo, mapear o que cai mais na sua prova para você se sentir mais confortável ao realizar a sua prova. Então, figuras de linguagem está no top 10 dela de texto, além de figuras de linguagem, tipologia textual. Por exemplo, na prova que eu trouxe para a gente analisar, tem uma questão de tipologia, e a questão de tipologia que está nesta prova, inclusive, é uma questão passível de anulação. O ideal era que a banca anulasse essa questão ou pelo menos alterasse o gabarito. Gente, a gente não manda na banca, a gente consegue explicar o que está certo e o que está errado, mas fazer a banca anular uma questão não tem jeito não. Ah, mas a IBFC erra muito? Ela erra, muito não, erra, ponto, tá? Então, há questões boas e questões ruins. A gente não tem como trocar a banca, então não adianta ficar chorando por conta disso. Então, há questões boas e há questões ruins, beleza? Em termos de interpretação de texto, figura de linguagem, tipologia textual, ela também vai cobrar inferência simples, que é o básico, a interpretação mesmo do texto, nós vamos fazer uma desse tipo. Vocabulário e tipos de linguagem. Denotativa, conotativa, beleza? Então, basicamente, a gente vai trabalhar isso tudo aqui. Bom, o que a gente vai fazer em gramática?
Quais são os conteúdos prioritários? Lembrando novamente que é uma banca sem padrão, gente, porque banca sem padrão é complicado, tá? Mas eu diria assim, ó, os principais conteúdos, ortografia. Então, por exemplo, assim, existem bancas que não priorizam esse componente. A sua banca prioriza conteúdo de ortografia. Identificação de classes gramaticais, cai muito. Dentro das classes, a gente ainda vai ter pronome, verbo, conector. Aí depois, análise sintática, funções de termos, pontuação. Esses são os conteúdos prioritários. Só que, gente, existem provas da IBFC com crase, existem provas da IBFC com questão de concordância, óbvio. Existem provas da IBFC com questão de regência, um monte de prova da IBFC com questão de plural de composto. Então, o que eu quero te dizer? Infelizmente, não é uma banca que permite aquele estudo mais focado no que cai mais. É uma banca muito diversificada. Como organizadora diversificada que é, o ideal é fazer muitas questões. Então, a gente vai precisar fazer muitas questões para você assimilar todo o conteúdo da IBFC e se sentir mais seguro para a sua prova, tá? Então, a lógica aqui da IBFC vai ser cobrar esses conteúdos e aí você vai trabalhar esses conteúdos comigo ao longo do curso. Já falei com vocês no padrão da IBFC, que a gente já sabe que há uma irregularidade ali, tá? Essas possibilidades. Agora a gente já pode ir para a prova, ou seja, agora vamos para a parte prática da nossa aula de hoje, que o nosso objetivo é conhecer a IBFC, tá? Então, eu quero entender um pouco mais o perfil da IBFC. Flávia, tô lá, vou fazer meu concurso, quem que é a IBFC, que banca que é essa? A IBFC faz muitos concursos, gente, ela não é uma organizadora pequena. É uma prova difícil ou é uma prova fácil? Geralmente é uma prova mediana. Então, quando eu penso nas questões da IBFC, tá? São provas medianas. Se você já tiver esgotado exercícios da IBFC, vamos imaginar, igual a Marcela falou assim, já fiz tudo que tinha da IBFC. Pouco provável, Marcelo, porque a IBFC tem muitas questões, muitas. Só você pode pegar de 2010 para frente, vai estar atualizado. Mas aí você pode fazer exercícios da FUMARC, da Fundatec, que vão ser parecidos, da VUNESP. Então, são bancas que vão ter ali um viés parecido com a IBFC. Só que a IBFC ainda é um pouco mais fácil, por exemplo, que a FUMARC em interpretação de texto, tá? No caso da Fundatec, eu acho que é a banca que fica mais perto, assim, ó. Você pode pegar também umas questões da Universidade Federal do Paraná. Sabe por quê? Porque a IBFC tem muita questão de lacuna. E a Universidade Federal do Paraná também. E a Fundatec também. Então, eu diria que as duas mais parecidas, Fundatec e Universidade Federal do Paraná, especialmente porque a IBFC gosta de questões de lacuna. Então, há muitas questões em português, né, gente? Só posso falar em português. De lacuna. E também há muitas questões de análise de item 1, 2 e 3, tá? Flávia, o que é uma questão de análise de item? Você vai fazer comigo aqui agora. São questões que a gente traz combinações de item. Eu te dou lá, por exemplo, 4 afirmativas e pergunto assim, estão corretas? 1 e 2, 2 e 3, 2, 3 e 4. Então, eu faço combinações ali a partir da análise de itens, beleza? A prova da IBFC é uma prova mediana, não é uma prova dificílima. Então, uma prova mediana em termos de nível de dificuldade. O que mais que eu sei sobre a IBFC? É uma banca sem padrão. Então, isso aqui é que eu acho que é o mais importante de você avaliar. Como é uma banca sem padrão, isso requer a repetição de exercícios, né? Então, tipo assim, você tem que estudar mais porque você tem que fazer exercício, você tem que ser exposto a enunciados diferentes, a abordagens diferentes, que é o que vai acontecer na sua banca.
Então agora, para a gente ter uma sensação melhor do que é a IBFC, eu selecionei 2 provas, tá? Foram provas para cursos de nível superior, foram até para editais de médico, né? E aí eu vou trabalhar com vocês. A Júlia, minha filha, né? Outro dia eu peguei a Júlia e falei assim, vamos ver se você acertaria isso aqui. Tá estudando medicina, depois vai ter que fazer uma prova de português, tá esquecendo aqui que tem que fazer algumas coisinhas também. Esse concurso foi muito legal porque eu tive vários alunos aprovados em primeiro lugar, que eram várias especialidades médicas, tá? Então, perfil da banca, a gente já está sabendo mais ou menos que é sem padrão. Peguei essa prova para tutor médico de 2022. Essa prova, ela está bem interessante. Vamos lá. Leia o texto abaixo para responder as questões de 1 a 4. Diferenciação entre os gêneros textuais. Então, ela já começou com alguma coisa bem conceitual, né? Notícia e artigo de opinião. Saber interpretar um texto a partir do contexto de produção em que ele está inserido é fundamental para a experiência cotidiana do leitor. A interpretação permite que saibamos diferenciar o conteúdo de uma notícia de jornal de um artigo de opinião. Então, está falando de um gênero notícia e está falando de artigo. E está falando que a interpretação permite diferenciar. Gente, uma coisa importante é a gente não grifar o texto todo, né? Aquele menino que ele vai lendo e grifando o texto inteirinho, quer dizer, ele está com uma dificuldade de selecionar os pontos de fato mais importantes do texto. Vamos analisar o que o texto está falando de gênero textual. E ele está falando que a interpretação é a medida que diferencia esses gêneros textuais. Então, quem interpreta adequadamente diferencia uma notícia de um artigo de opinião. Eu só preciso marcar essas 4 palavras, eu não preciso marcar a frase toda, não, porque eu vou perdendo aí a lógica do meu texto. Vou usar um marca-texto até para facilitar para vocês, mas lá na prova você acaba não podendo usar esse recurso, tá? Então, eu tenho lá assim, ó, eles são gêneros textuais que nos propiciam a ter posturas diferentes quanto às suas leituras. Então, ó, posturas diferentes. Nesse ínterim, nesse meio tempo, em teoria, no gênero textual notícia, não procuramos ler as entrelinhas. Notícia, não procuramos ler as entrelinhas, pois as informações são factuais. Não há linguagem subjetiva, não há duplo sentido. Aí, ó, em vez de grifar tudo, o que eu faço? Características da notícia. Eu resumo aqui, porque se eu tiver que voltar, eu localizo. O que é? Ele vai dando várias características, tá vendo? Aí, se eu tiver que voltar, eu busco esse pedaço aqui. Então, características da notícia. No gênero textual notícia, não procuramos ler as entrelinhas, pois as informações são factuais, ou seja, elas estão baseadas no real, né? Não há uma linguagem subjetiva, não há duplo sentido, pelo menos em tese, né? Que ele fala assim, ó, em regra, em teoria, isso tudo aí acontece. Já no gênero textual artigo de opinião, é necessário saber ler as entrelinhas, entender a linguagem subjetiva, entre outras estratégias de leitura que exigem posicionamento ativo na interpretação do que está escrito. Aqui ele está colocando artigo de opinião. Aí eu resumo assim, vou colocar só que eles são contrários, né? Artigo de opinião, a gente vai precisar ler as entrelinhas, aqui é não precisamos ler as entrelinhas. Então, eu prefiro ir colocando uns mapinhas, assim, uns resumos, porque isso facilita para eu entender o texto. Não podemos admitir que o teor de textos desse gênero seja formado de verdades absolutas. Desse gênero, qual gênero, gente? Do artigo de opinião. Vou fazendo essas setinhas, retomando, né? Devemos estar atentos para o contexto em que o artigo de opinião foi produzido. A fonte, as imagens, se houver, o autor e a data de publicação são inicialmente dados importantes para começarmos a leitura consciente de um artigo de opinião. Bom, a IBFC, ela inventou esse texto, ó, texto desenvolvido especificamente para esta prova. Em vez de ela pegar um texto que já existia no mundo sobre o tema, ela resolveu inventar o texto para colocar na prova e fazer a questão. Então, é uma questão mais do que autoral, né? Até o texto ela inventou. Perceberam que eu não marquei muita coisa, porque isso que é importante, me ative à fonte, porque isso também é necessário, e fui lá entender as questões da prova. Em relação à interpretação do texto, analise as afirmativas abaixo. Bom, isso aqui é o que a gente está chamando de questão de análise de itens, super comum na IBFC, tá?
Bom, vou analisar os itens abaixo. Tenho lá o seguinte: a postura do leitor de um artigo de opinião e de uma notícia deve ser a mesma. Ou seja, as estratégias de leitura e o foco de qualquer gênero textual não diferem. Isso aqui contradiz o texto, né, gente? Olha lá. O jeito que a gente lê diferencia um texto do outro. E as características da notícia impõem um comportamento de leitura diferente das características do artigo de opinião. Então, essa alternativa, ela está errada, ela contradiz o texto. Então, não devem ser a mesma e diferem os gêneros textuais. Conhecer as especificidades dos dois gêneros, notícia e artigo de opinião, auxilia na interpretação dos conteúdos. É isso aqui, né? É a defesa do texto, é a tese do texto. Então, certo. Olha aqui, ó. Diferenciação entre gêneros, notícia e artigo de opinião. Saber interpretar o texto a partir do contexto de produção é fundamental. Então, conhecer a interpretação permite que saibamos diferenciar uma notícia do artigo de opinião. Se a gente sabe o que cada gênero tem de expectativa, quer dizer, a gente interpreta de maneira mais adequada. O gênero textual artigo raramente impõe a leitura nas entrelinhas, nem se utiliza de linguagem subjetiva. Isso aqui contradiz o texto também. Então, aqui, ó, IBFC, ela traz as respostas de maneira mais clara. Né? Se fosse uma prova da FCC, a interpretação ia ser mais difícil. Só que, gente, prova, como é que eu posso dizer? Quando ela é um pouco mais simples, e eu não estou dizendo que é fácil, tá? Porque fácil é um negócio que você não deve considerar. Mas quando a prova não é tão difícil, você tem que lembrar que as notas de corte ficam altíssimas. Então, você precisa acertar tudo aqui. E a gente sabe que no seu concurso, a realidade é de notas muito altas. Então, a gente precisa trabalhar isso, não tem jeito. Bom, vou colocar em azul aqui, ó, só para você perceber que estava errada a letra C. Ó, tá falando lá o seguinte: é necessário saber ler as entrelinhas, entender a linguagem subjetiva. Então, quer dizer, basicamente, quando ele fala raramente impõe a linguagem das entrelinhas, não se utiliza de linguagem subjetiva, isso contradiz o texto. De modo que, fazendo a análise das afirmações, estão corretas apenas o que a gente tem em 2, tá? Então, contradiz o texto, tá certo, contradiz o texto. Nada de difícil, tá dentro do que a gente esperava aqui para a prova. Questão 2. Analise o trecho abaixo extraído do texto. Aí, a questão 2, gente, já não tinha nada a ver com interpretação mais. Ela já tinha uma abordagem gramatical. E é nessa abordagem gramatical que a gente vai, né? Eu tenho lá assim, ó, saber interpretar um texto a partir do contexto de produção em que ele está inserido é fundamental para a experiência cotidiana do leitor. Ele é considerado na morfologia, então, basicamente, ele é esse pronome aqui, ó. No contexto de produção em que ele está inserido. Ele, pronome pessoal do caso reto, desempenha função de sujeito, né, que ele está inserido. Então, ele é considerado na morfologia um pronome pessoal do caso reto. Então, beleza. Ok? Aí depois eu tenho, na sintaxe 2, ele se refere ao sujeito. Então, na verdade, o ele na sintaxe, ele está funcionando como o quê? Sujeito, beleza? Então, na sintaxe, o ele funciona como sujeito. Pronome do sujeito não é muito isso que está escrito aqui, né? Então, o ideal seria assim, ó, funciona como sujeito. Depois, já na linguística textual, ele se refere a uma coesão referencial. O que é uma coesão referencial? No caso aqui é um anafórico, né? É um termo de retomada. Então, eu tenho 3 matérias diferentes aqui, ó. Vou revisar as 3 com vocês, mas só para vocês entenderem o que a banca cobrou. Classificação de pronomes e morfologia, né? Depois, análise sintática
E formas de coesão. Esse pronome é uma coesão referencial. E é uma coesão referencial anafórica, que ainda tem esse sobrenome aí que eu poderia trabalhar. De modo que a minha resposta seja a letra B, de bom continuar estudando, né? De bom aluno que senta e estuda. E aí, gente, como o nosso objetivo é também revisar a partir de questões, já vou trabalhar isso aqui com vocês, porque aqui nessa questão tem várias coisas que a gente poderia revisar, tá? Então, eu já vou até pegar mais folha aqui de revisão, porque a gente vai precisar de mais do que uma aqui. Deixa eu até pôr mais... Vamos precisar de 3, só para vocês terem uma ideia, tá? Porque aí eu consigo revisar as 3 coisas que ele cobrou aqui, para você entender que o ele pode ser várias coisas do ponto de vista sintático, várias coisas do ponto de vista da classificação morfológica, inclusive também. Então, pronto, já tenho folhas suficientes para isso aqui. Bom, primeira revisão que eu vou fazer com você é o seguinte. A gente tem vários pronomes, né? Vou trabalhar assim, ó. Eu, tu, ele, nós, vós, eles, tá? Os pronomes eu e tu, eles só podem ser pessoais do caso reto. Então, eu e tu, vem pra cá, só podem ser pessoais do caso reto, em termos de morfologia, beleza? Só que os pronomes eu, tu, ele, nós, vós e eles podem ser retos ou oblíquos. Então, quando a IBFC colocou oblíquo aqui, não é porque ela é doida, não. É porque existe essa possibilidade mesmo. Então, ele, nós, vós e eles, esses daqui, ó, podem ser retos ou oblíquos a depender do emprego na frase. Então, ainda depende de como eu usei dentro da frase. Bom, olha o que acontece. Como sujeito ou predicativo do sujeito, eles vão ser retos, tá? Então, aqui eles vão estar usados sem preposição. E eles vão ser pronomes retos. Como complementos ou adjunto. Então, como complemento ou adjunto, eles vão estar usados com preposição e vão ser pronomes oblíquos tônicos. Tônicos, exatamente os pronomes que vêm o quê? Preposicionados. Então, eles vão ser pronomes oblíquos tônicos. Então, olha aqui, vamos supor que eu tivesse assim, ó. Espero que ele volte cedo. Esse ele aqui é um pronome reto, porque ele está desempenhando a função de sujeito. Quem vai voltar cedo? Ele, beleza? Agora, refiro-me a ela. Quem se refere a, isso aqui é um objeto que indireto. Então, neste caso aqui, ó, como esse termo tem função de objeto indireto, esse pronome aqui é um pronome oblíquo. Então, quando a banca falou lá assim, olha, reto e oblíquo, ó, observe que ela pensou nas opções que realmente existiam, o possessivo estava fora. Mas aqui, esses pronomes podem ser retos ou oblíquos a depender do contexto. O eu e o tu é que só funcionam como pronomes do caso reto. Os demais dependem do contexto, beleza? Aqui, ó, um exemplo. Pediu para eu visitá-lo. Tu não sabes a verdade. Beleza. Então, basicamente, eu tenho o seguinte, eu e tu são sempre pronomes do caso reto e ele, nós, vós e eles
podem ser retos ou oblíquos. Aí vai depender do contexto, tá? Só para ficar um esqueminha aqui para vocês, beleza? Bom, aí, só para você pensar na lógica que a gente está avaliando, vamos pensar na análise o quê? Sintática desses termos, tá? Vamos supor que eu tivesse assim, lutava. Estão pensando aqui, só para a gente ter uma noção do que pode aparecer na sua prova. E eu só vou colocar pronome que pode ser os dois, né, gente? Pode ser reto ou oblíquo, porque eu e tu não tem graça. E aí, para definir isso, a gente tem que observar a função desse pronome, né? Então, por isso que a questão já cobrou a função também. Então, ele pode ser reto ou oblíquo, o quê? Tônico. Aí, aqui a gente vai pensando nesses pronomes aqui, beleza? Depois que a gente edita a aula, as frases aparecem magicamente já colocadas no quadro, tá? Mas no ao vivo não tem jeito. Então, aqui, ó, eu quero definir se esses pronomes são retos ou se eles são oblíquos tônicos, beleza? E aí eu também já vou definir a função, porque, na verdade, a função é que me ajuda a identificar se eles são retos ou oblíquos tônicos. Retos funcionam como sujeito ou predicativo do sujeito, oblíquos tônicos como complementos ou adjuntos, e aí os oblíquos tônicos são obrigatoriamente preposicionados, a gente também vai identificando a preposição aqui. Lutava contra nós sem muito esforço. Então, quando eu falo lutava contra nós sem muito esforço, o que acontece? Aqui o sujeito está implícito, né? Ele lutava. Quem luta, no caso, está lutando contra alguém. Sem muito sucesso é o modo, né? E isso daqui é um objeto que indireto. Esse termo, o contra, é uma preposição. E esse nós, em termos de classe, é um pronome oblíquo tônico. Então, é um pronome oblíquo tônico com função de objeto que indireto. As duas coisas, pronome oblíquo tônico com a função do objeto indireto. Não disse a ele que voltaria para o Brasil. Quem não diz pode ser um eu, né? Eu não disse a ele que voltaria para o Brasil. Quem diz algo a alguém que voltaria para o Brasil, diz algo a alguém. Oração subordinada, substantiva, objetiva direta, e a ele funciona como objeto indireto. Esse a que está aparecendo aqui é a minha preposição. Se esse a ele é um objeto indireto, quer dizer que o ele aqui é um pronome oblíquo tônico. Ainda que ele estivesse no local, não se identificaria. Quando eu falo ainda que ele estivesse no local, esse ele funciona como sujeito do verbo estar. Ele estivesse no local. Então, se o ele é o sujeito, a gente já sabe que esse pronome aqui funciona como um pronome pessoal reto, né? Do caso reto. Ela podia dar a nós a resposta que ele não deu. Ela podia, ela, sujeito, como o pronome tem a função de sujeito, ele vai desempenhar o papel morfológico de pronome pessoal do caso reto. Depois, ela podia dar a nós. Tá vendo que tem uma preposição aqui? Quem dá algo a alguém. A resposta é o objeto direto. O verbo dar é VTDI. A nós, objeto indireto. Se o a nós é objeto indireto, o pronome nós é um pronome oblíquo tônico, porque ele está precedido de preposição. Então, o pronome oblíquo tônico, né, uma das características dele é que ele vem sempre o quê? Preposicionado, beleza? Só que a vida do menino não é fácil. Vou te mostrar um negocinho aqui para você não errar em prova, tá? Aí, ó, ele podia dar a nós a resposta que ele não deu. Ele praticou a ação de dar ou não dar a resposta.
esse ele é sujeito, logo ele, pronome pessoal do caso reto. Então, estou trabalhando as mesmas coisas que a questão trabalhou, beleza? O rapaz disse que ele estava preparado para a cena. Ele estava preparado. Sujeito. Então, eu tenho um pronome pessoal do caso reto. Deixa eu só chamar a sua atenção para um negocinho aqui, tá? Vou colocar assim, atenção. Olha o exemplo. Porque o menino vai lá e decora assim, oblíquo é sempre preposicionado. Beleza. Aí eu falo isso, o oblíquo é sempre preposicionado. O menino vai lá e decora assim, reto nunca é preposicionado. Não falei isso não. O que acontece? O pronome reto, ele realmente não vem precedido de preposição diretamente, mas eu posso ter uma estrutura na frase que faça com que a preposição esteja naquele lugar, tá? Então, ó, vou te dar alguns exemplos para você perceber que pode aparecer uma preposição antes de um pronome reto, tá? Então, aqui, ó, a maneira de ele agir me agradou. Isso é um pronome reto, ele é que vai agir. Esse de está aparecendo por conta da palavra maneira. A maneira de ele agir me agradou, beleza? Pediu para ele fazer a tarefa. Para aqui também é pediu para. O ele, sujeito de fazer. Então, pediu para ele fazer a tarefa. Nessas duas situações aqui, eu tenho pronomes pessoais do caso reto, mesmo havendo a preposição antes, porque eles estão na função de sujeito. Então, por isso que eu estou colocando atenção, né? Então, aqui, ó, pronome reto. Porque a função é de sujeito, então é a função que manda, não é só a preposição, não. Aqui, ó, pronome reto, função de sujeito. Então, quem manda é a função. Então, são pequenos detalhes, mas isso aqui pode custar sua vida e sua vaga. Por quê? O menino quer decorar, né? E aí ele quer decorar assim, já sei, entendi. Se tiver preposição, é oblíquo. Se não tiver preposição, é reto. Mas não foi isso bem que aconteceu, não. Eu posso te garantir o seguinte, os oblíquos são preposicionados, isso é verdade, tá? Mas eu posso ter uma preposição ocasionalmente, ó. Pediu para eu visitá-lo. Só que essa preposição não tem nada a ver com o eu. Essa que é a diferença, mas ela aparece ali, né? Então, pronomes retos e oblíquos. Os oblíquos realmente são os oblíquos tônicos, que é o caso aqui. Os oblíquos tônicos são sempre precedidos de preposição. Olha aqui, como sujeito, predicativo de sujeito, em geral é sem preposição, mas eu preciso avaliar a frase. Então, avaliar cenários em que há preposição. Em regra, é sem preposição, mas eu preciso avaliar cenários em que há preposição. Todo mundo consegue perceber? E aí, por isso eu estou chamando a sua atenção. É porque o que manda mesmo é isso aqui, ó, é a função, se ele é predicativo do sujeito ou se ele é sujeito, se ele é complemento ou se ele é adjunto. Então, avaliar. Aqui eu estou chamando a sua atenção porque pode aparecer um contexto em que haja preposição, ainda que não esteja diretamente relacionada com a estrutura sintática da frase, beleza? Só que a nossa questão, ela pediu classe, função e pediu forma de coesão. Então, se a IBFC pediu isso tudo, quem sou eu na fila do pão para não revisar isso tudo? Então, ela pediu classe, ela pediu função, igual a gente fez aqui, mas ela pediu mais uma coisa, ela afirmou que esse termo era uma coesão o quê? Referencial. Então, se ela afirmou que era uma coesão referencial, você pode não estar lembrando, mas existem várias formas de coesão. Então, aqui, ó, vou fazer um esqueminha de coesão. A gente tem a coesão lexical, também chamada de coesão vocabular. Normalmente ela é feita por substantivos. A coesão referencial,
normalmente feita por pronomes e certos advérbios, e a coesão sequencial, que é feita por conectores. E eu posso ter uma coesão sequencial também por omissão do conector, isso é possível. Coesão sequencial ou vocabular, ela pode ser feita por sinônimo, por hipônimo e por hiperônimo. Referencial, ela pode ser feita por coesão anafórica, coesão catafórica e coesão deitica, que é de deixis, é um pronome deítico. E a coesão referencial eu posso ter por omissão do conector e posso ter a regular, que é por uso de conector. Só fazendo um esquema, né, gente, que a gente vai revisando a matéria, que é o nosso objetivo mesmo, né? Ah, apareceu lá, não adianta só marcar um X, porque você está estudando para uma prova. Na verdade, você está querendo um lugar ao sol, então você precisa revisar essa matéria, tá? Então, coesão lexical. Por sinônimo, eu falo assim, ó, o medo paralisa as pessoas. O temor, o medo paralisa as pessoas, o temor tem peso em nossas ações. Então, quando eu falo o medo paralisa, eu troquei medo por qual palavra, gente? Temor. Todo mundo consegue perceber que eu usei aqui como recurso sinônimo, beleza? Bom, coesão lexical por hipônimo. Flávia, o que é hipônimo mesmo? Hipo, você vai lembrar de pouco, hiper, de muito. Então, você tem que decorar um dos dois. Aqui, ó, você pode pensar extra grande, né? E aqui você pode pensar G. Eu costumo brincar, né, que isso aqui é hipo, ponto G. Os meninos não estão achando o ponto G, mas outro dia eu fiquei numa decepção danada, que eu li um artigo que diz que o ponto G não existe. Eu falo, gente, deveria existir até para os meninos terem chance de procurar esse ponto G, né, e se esforçarem mais, porque de vez em quando esses rapazes não estão nada esforçados com esse ponto G, mas enfim, hipônimo, ponto G, anda faltando no mundo. E hiperônimo, lembra, extra grande. Você tem que arrumar um jeito de gravar. Hiper, dá para gravar extra grande. Então, é G, né? Colocou isso, você vai entender o que eu estou querendo dizer agora, tá? Então, olha o que acontece. Hipônimo, eu vou de um termo geral para um específico. Então, vou colocar assim, ó, do geral para o específico. E o hiperônimo, a gente vai do específico para o geral. É a ordem que muda. Na verdade, eles são mais ou menos a mesma coisa, só que depende de uma determinada ordem. Então, ó, vou pensar aqui no que eu tô falando, ó. Se eu falasse assim, temos, vou começar com o geral, ó. Temos sentimentos paralisantes. O medo é um deles. Neste caso, sentimento e medo são as palavras que estão em coesão, tá vendo? Então, neste caso aqui, a gente tem sentimento e medo trabalhando do geral para o quê? O específico. Todo mundo consegue ter essa análise? E se eu vou pegar aqui no hiperônimo, eu só vou colocar ao contrário, ó. Um medo é paralisante. Alguns de nossos sentimentos têm esse potencial. Porque aqui não tem jeito de eu dar exemplo menor, gente, por quê? Eu preciso que você veja as palavras e a ordenação, ó. Medo e temor, sinônimo. Sentimento e medo
medo e sentimento. Então, aqui eu fui do geral, que era sentimento, para o específico. Geral por específico, coesão por hipônimo. Aqui eu fui do específico para o geral. Específico para o geral, coesão por hiperônimo. E você vai perceber que a IBFC cobra esses nomes exóticos. Então, se ela já cobrou isso aqui, ó, coesão referencial, por que ela não pode cobrar hipônimo, hiperônimo? Se na prova tem aplologia, que é até difícil de falar, né? Aplologia, por que ela não vai cobrar um hipônimo e um hiperônimo? Então, não posso ser preguiçosa, a gente precisa trabalhar todos esses nomes, não tem jeito, né? E a gente vai trabalhar o curso inteiro. Vou revisar trocentas mil coisas com vocês a partir das nossas questões, fazendo quadrinhos o mais organizado possível. Bom, aí, beleza, então eu já sei o que é coesão por sinônimo, sinônimo mesmo sentido, não perdi tempo de explicar porque era mais fácil. Hipônimo do geral para o específico, hiperônimo do específico para o geral. Grava extra grande ou grava que está faltando ponto G no mundo, hipo, e aí você vai saber que o outro é o contrário, não tem muito erro, né? Bom, aí vamos para a coesão referencial que caiu na sua prova. Coesão referencial anafórica. Então, a coesão referencial, em geral, ela é feita por pronomes e advérbios. Então, em geral, ela é feita por pronomes, é o mais comum, ou advérbios, menos comum, mas pode aparecer. Coesão anafórica. Coesão anafórica é tipo assim, ó, conheceu a moça. Ela era especial. Coesão anafórica. Ela, quem? A moça. Então, na coesão referencial, a gente está trabalhando a retomada. Então, o referente é anterior, tá vendo? Então, a setinha vai ser sempre assim, ó. O referente é anterior. Anáfora. Bom, catáfora, você vai lembrar de catapulta, né? Catáfora vai para frente. Então, você pode pensar em catapulta. Coesão catafórica, tá jogando à frente, catapulta. Então, nesse caso aqui, ó, uma coesão catafórica, a gente vai falar assim, ó. Meu objetivo é este, 2 pontos, passar no concurso. Este que vai à frente. Então, meu objetivo é este, passar no concurso, beleza? Então, quando eu falo meu objetivo é este, estou me referindo a algo que ainda vai ser dito. Então, o referente não é anterior. Na catafórica, o referente é posterior. E o que é a deítica? O referente é externo. Como assim, Flávia? O referente está no contexto. Ele é contextual. Então, explicar que nem é difícil de entender. Ó. Eu falo assim, ó, nosso país ou nosso idioma tem muitos problemas. Nosso idioma é lindo, né? Se fosse idioma, ia ser tem muitos é lindo, tá? Então, nosso país tem muitos problemas. Quando eu falo nosso país, eu estou me referindo a quê, gente? Ao Brasil. Só que está escrito Brasil em algum lugar ou não está escrito Brasil em lugar algum? Não está escrito Brasil em lugar algum. Então, neste caso, gente, o que acontece? Neste caso, a gente vai ter ali um referente que é contextual, beleza? O nosso referente está no contexto, tá? Bruna, pode ficar tranquila que todo mundo vai ter acesso até a data da prova, tá? Pode ficar super tranquilo, beleza? Então, basicamente, gente, a gente tem a coesão deítica, a coesão catafórica e a coesão anafórica. E aí a gente tem que avaliar sempre a frase para trabalhar, porque os formatos de coesão dependem da frase, do enunciado concreto, né? Bom, coesão sequencial. Essa coesão sequencial normalmente é feita por conectores. Então, essa coesão, em regra, vale-se de conectores. E aí a gente vai ter lá, assim, ó, quando ele acordou,
Então, quando ele acordou, viu o sol nascer, mas não gostou da luz. E eu posso ter uma coesão por omissão, que eu faço uma sequência, tipo assim, ó, brigam muito. 2 pontos. Querem o divórcio, por isso querem o divórcio. Logo querem o divórcio. Eu omiti o conector, mas aqui existe uma relação conclusiva, né? Então, brigam muito, logo, por isso querem o divórcio, beleza? Então, nesse caso aqui eu fiz por omissão, mas existe um conector aqui, ó. Por isso, logo querem o divórcio. Essa posição. Bom, então, agora sim eu já teria uma condição, né? Revisitando esses conteúdos. Então, mais especificamente, coesão lexical, coesão referencial, coesão sequencial e os seus subtipos. Eu teria como ter uma noção do que é uma coesão anafórica, o que é catafórica, o que é uma coesão deítica, que é contextual, hiperônimo, hipônimo e sinônimo, trabalhando os aspectos coesivos do texto. Aí, fiz um pensando, atendo-me à análise sintática e é necessário fazer a função sintática para definir se esse grupo aqui é reto ou é oblíquo tônico, porque ele pode ser os dois. E aí, com esses conhecimentos, eu conseguiria ter segurança para fazer essa questão aqui, né? Claro, questão, na minha opinião, ela nem é difícil, mas ela demandava um conhecimento gramatical. Ah, era uma questão difícil, embolada, confusa? Não, enunciado claro, conhecimento bem mediano, mas o aluno precisava ter ali o domínio dessas ferramentas. E aí, repassando esses domínios com vocês, tá? Então, sobre o pronome ele é considerado na morfologia um pronome pessoal do caso reto nesta frase, né? Sintaticamente, ele exerce a função de sujeito nesta frase. E, do ponto de vista coesivo, ele está numa coesão referencial nesta frase. A depender do contexto, poderia ser tudo diferente. Então, a depender da frase, a gente teria outra realidade. Questão 3. Analise o trecho abaixo extraído do texto. A interpretação permite que saibamos diferenciar o conteúdo de uma notícia de jornal do de um artigo de opinião. Essa passagem é equivalente a interpretação permite que saibamos diferenciar o conteúdo de uma notícia de jornal do conteúdo de um artigo de opinião. Aqui, ó, de um artigo de opinião, ele está te mostrando que ele inseriu essa palavra aqui, ó. Então, o que acontecia aqui? A gente tinha a omissão de um termo, né? Coesão por omissão. E aí, eu posso ter assim, ó, esse fenômeno que faz parte das figuras de sintaxe ou de construção é conhecido por... Bom, elipse é um caso de omissão, pleonasmo é a repetição de uma mesma ideia... Sair para fora, entrar para dentro, há 10 anos atrás, né? Colocar um A com H e o atrás. Anacoluto é uma estrutura sintática rompida, né? É uma ruptura, é um termo solto na estrutura da frase. Aplologia sintática. Aplologia sintática tem a ver com metaplasmo por supressão de fonema. Ah, Flávia, não sei o que é isso, não, vou te explicar. Mineiro faz isso demais. A gente faz de cara isso aqui. Então, metaplasmo por supressão de fonema. Hipérbole consiste em exagerar uma expressão, né? Exagero. E elipse é a omissão de um termo. Poderia vir aqui caracterizado como zeugma, porque é um caso de zeugma, tá? Antes, tá? Mas é um caso de elipse também. Então, aqui eu tenho a elipse de termos, de modo que a nossa resposta vai ser a letra A, omissão, elipse. Pleonasmo, repetição de uma mesma ideia, eu falo há 10 anos atrás, isso aqui, ó, morte, asfixia e envenenamento, né, com requinte e crueldade. Isso não era possível. Aula virtual assim, né, não era possível. Então,
há 10 anos ou 10 anos atrás. Aí o menino tem uma ideia super legal. Imagina, o menino vai lá e tem uma ideia de o quê, gente? Suprimir o H há 10 anos. Aí você errou 2 vezes, né, meu filho? A ideia continua equivocada e além de a ideia estar equivocada, você ainda tem um problema gramatical, beleza? Então, há 10 anos atrás, isso não era possível, ou 10 anos atrás, isso não era possível, tem que tirar um dos dois, tirar o atrás ou o a. Há 10 anos ou 10 anos atrás, tirar um dos dois, tem que tirar isso aqui, tá melhor, tá? Bom, anacoluto é um termo solto, então vamos supor que eu comecei a frase assim, ó, a vida não saberemos se ela vale a pena, ou nunca saberemos, vamos colocar um nunca, tá melhor. Nunca saberemos se ela vale a pena. Então, nesse caso, ela e a vida, a gente tem aqui uma expressão que está solta. Provavelmente isso aconteceu, gente, pela ruptura na estrutura da frase. Eu provavelmente pensei em começar a frase pela passiva e depois eu tive a ideia de fazer de outra maneira. Então, a vida, não sei se ela vale a pena. O ideal seria assim, ó, não sei se a vida vale a pena, beleza? Então, a vida, não sei se ela vale a pena, não sei se a vida vale a pena. A vida, nunca saberemos se ela vale a pena, ou anacoluto, um termo solto. Metaplasmo por supressão. Flávia, o que é um metaplasmo por supressão? Eu posso ter na linguagem oral, por exemplo, mineiro falando assim, pode deixar comigo. Aí, em vez de pode deixar comigo, a gente fala assim, ó, pode deixar comigo. Lógico que numa linguagem oral, né, gente? Pode deixar comigo. Então, isso é um metaplasmo por supressão. Mas não aparece só na linguagem oral. A gente pode fazer isso, por exemplo, na formação de palavra. Por exemplo, trágico mais comédia. Como aqui, ó, a gente tem sílabas coincidentes, a gente vai fazer tragicomédia. Então, basicamente, eu posso usar na formação de palavra mesmo e posso usar como recurso de oralidade. Pode deixar comigo, né? Pode dizer para ele. Mineiro faz isso todo dia, gente. Pode dizer popopó, né? Pode pôr, pode café, popopó. A gente fala assim. Pode deixar, pode fazer. Então, pode deixar comigo. A plologia sintática é esse metaplasmo por supressão de fonema. Em geral, sílabas coincidentes. Conseguiram perceber aqui que eram sílabas coincidentes? Deu para entender essa figura mais exótica? Hipérbole é um exagero, né, gente? Então, aqui, ó, a vida toda quis ser servidor. Na verdade, não, né? Motivos distintos levaram você a pensar no concurso público. A vida toda, não. Provavelmente, quando você era pequeno, você pensou em outras coisas, às vezes já experimentou outras profissões e muitas vezes você não tinha consciência nem do que era trabalhar, né? Tipo o Tatá aqui. Profissão que o Tatá quer. Primeiro ele queria ser pai, agora ele quer ser bombeiro. Então a primeira profissão dele nem é bem uma profissão porque não é remunerada. Mas vai dar um trabalho para ele, mal sabe ele. A vida toda quis ser servidor. Então, a vida toda, um exagero, né? Morria de fome sempre que caminhava por longos períodos. Morria de fome, uma metáfora para estava com muita fome. Então, isso é uma hipérbole, beleza? Bom, então nessa questão aqui, a gente tinha figura de linguagem e a nossa melhor resposta é elipse, que é a que marca a omissão de termo. Não é melhor, é a única possível aqui no contexto, já que a gente já explicou as demais. Aí depois a gente vai para a questão de número 4. Eu tenho o seguinte, leia o trecho do texto a seguir. Devemos estar atentos para o contexto em que o artigo de opinião foi produzido. Em relação ao trecho apontado, analise as afirmativas abaixo. Então, novamente, questões de 1, 2, 3 e 4 e tal. Devemos estar atentos é uma estrutura de imperativo, pois impõe para nós
que precisamos estar alertas. Gente, o aluno tinha que ter uma noção, obviamente, de tempos o quê? Verbal, beleza? Então, é o queijo canastra, verdade, que ganhou. Uma queijo do ser também é bom demais. Então, devemos estar atentos, é uma estrutura de presente do indicativo. Então, quando eu falo devemos estar atentos, é uma estrutura de imperativo, eu tenho que avaliar aqui o verbo que eu estou o quê? Utilizando. Então, quando a gente fala assim, olha, devemos estar no imperativo, já está falso. Devemos estar atentos, eu tenho uma admoestação, eu tenho um conselho, né? Eu estou aqui aconselhando alguém. Devemos estar atentos para o contexto, mas não é um imperativo, porque senão estaria assim, ó, esteja atento ao contexto de produção, né? Ou seja, eu teria uma ordem, um comando explícito. Então, o verbo está numa estrutura de presente do indicativo, não há imperativo. Beleza? Então, não há imperativo. Depois eu tenho lá o seguinte, devemos estar atentos, é uma estrutura formada pelo sujeito oculto, identificado pela desinência mos. Quem devemos estar atentos? Nós. Sujeito oculto, realmente, aqui ele cobrou tipos de o quê? Sujeito. A gente pode aproveitar para revisar isso. E é uma estrutura de sujeito oculto mesmo, marcado pela desinência do verbo. Então, essa está certa. E a primeira estava errada. Depois eu tenho o seguinte, para o contexto é objeto indireto de devemos estar atentos, beleza? Bom, então vou analisar a frase lá. Ó. Devemos estar atentos para o contexto. Bom, atento, gente, é nome, então nem tem jeito de ser objeto indireto. Devemos estar atentos, o melhor seria ao contexto, né? Quem está atento a, isso aqui é um complemento que nominal. Então, cobrou-se aqui uma função sintática. Como eu estou completando atento, que é um adjetivo, esse termo só pode ser complemento nominal, porque ele completa o quê? Adjetivo, beleza? Bom, e depois, para o contexto é complemento nominal de atentos. Então, agora a gente já sabe que essa é verdadeira. Aqui uma exclui a outra, né, gente? Porque era o mesmo termo. Isso aqui facilita demais. Bom, então, eu vou ter como alternativas corretas 2 e o quê? 4. De modo que a nossa resposta vai ser a letra C, de continuarei o quê? Estudando. De com certeza vale a pena estudar. Fazendo aqui, aproveitando esse espaço, o objeto indireto está para o verbo transitivo indireto. O complemento nominal, ele completa nome. Substantivo abstrato. E aí, no caso de substantivo abstrato, precisa ter uma natureza passiva. Eu preciso ter adjetivo ou advérbio. Então, objeto indireto, complemento nominal. São termos distintos, né? Então, vamos supor que eu tivesse assim, ó. Informou ao rapaz a data da prova. Eu vou ter um verbo transitivo direto e indireto. A parte I dele está aqui, né? Ao rapaz, OI, a data da prova, OD. Beleza? Obedeceu ao regulamento. OI, quem obedece, obedece a. Pode aparecer também um verbo VTDI, né? A parte I tem que aparecer aqui. Bom, complemento nominal vai ter um substantivo abstrato e aí eu preciso de ter a natureza passiva. Então, eu falo assim, ó, amor às pessoas é fundamental. Amor é um substantivo abstrato. As pessoas amam ou elas estão sendo amadas?
elas estão sendo o quê? Amadas. Amor às pessoas estão sendo amadas. Então, esse termo aqui é um complemento nominal. Adjetivo, posso usar um atento, posso usar um favorável, né? Era favorável à causa. Quem é favorável a. Então, neste caso aqui, favorável é um adjetivo. Esse termo que está aqui é um complemento nominal. E posso ter um advérbio. Estava perto de casa. Então, quando eu falo estava perto de casa, quem está perto de, perto é um advérbio, e aí esse de casa também é um complemento nominal, beleza? Então, o complemento nominal está para o nome e o objeto indireto está para o verbo. Como aqui eu tinha nome, a minha estrutura só pode se referir a complemento nominal, beleza? Flávia, e esse negócio aqui de tipos de sujeito? Aí nós temos uma folhinha inteira para revisar aqui, ó. Ok? Então, letra C, te continuarei estudando. E aí, o que eu estou querendo te mostrar? Principalmente, assim, no início, você entender como que a IBFC cobra esses conteúdos, né? Então, para você avaliar os conteúdos cobrados pela sua banca. Vamos imaginar aqui tipos de sujeito. Vou fazer um mapinha também. Sujeito pode ser simples, expresso, ele pode ser desinencial, também chamado de sujeito que oculto, ele pode ser composto, oracional, o sujeito pode ser indeterminado, e ele pode ser inexistente, que é outra coisa, que é o mesmo de oração sem sujeito. Beleza? Então, basicamente, isso aqui que eu vou ter de tipos de sujeito. Sujeito simples e expresso, ele vai ter apenas um núcleo. Sujeito desinencial implícito no verbo. Ele vai estar na desinência do verbo, igual veio lá na sua questão. Sujeito composto, mais de um núcleo. Sujeito oracional, ele vai ser representado por uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Sujeito indeterminado existe, mas não pode ser identificado. Então, sujeito indeterminado, ele existe, mas não pode ser o quê? Identificado, beleza? Bom, aí vamos lá. Sujeito simples expresso, apenas um núcleo. Vou colocar um núcleo grande só para você perceber que às vezes o sujeito pode ser grande. Ó. Se eu falar assim, as opiniões de adultos e de crianças, isso não é composto, tá? Por mais que te dê vontade, o núcleo é só opiniões. As opiniões de adultos e de crianças têm pontos em comum. Ele seria um sujeito composto se eu fizesse assim, ó, as opiniões de adulto e as o quê? De crianças, tá? Mas aí eu vou preferir assim, ó, com o verbo no singular. Falta organização e comprometimento no setor. Organização e comprometimento. Ô, Flávia, mas por que você usou falta? Porque quando o sujeito é composto, posposto, eu posso concordar com o mais próximo ou com o conjunto. Então, no caso aqui, eu concordei só com o mais próximo. Mas eu poderia colocar faltam, tá? Não estaria errado. Claro que não, né?
falta ou faltam. Só que se eu coloco o verbo no singular, é mais legal, né, gente? Por que é mais legal? Porque aí fica mais difícil de você perceber que o sujeito é composto. Desinicial está implícito na frase somos o reflexo de nossas escolhas. Verdade, gente. Escolhe direitinho a vida, tá? Porque nós respondemos pelas escolhas que fazemos. Quem somos? Nós somos o reflexo das escolhas que fazemos. Então, nós somos. Você, eu e todo mundo. Então, não adianta sonhar com uma vida próspera e escolher ficar deitado enquanto você devia estar estudando. Não adianta sonhar com uma vida super, ultra, mega organizada, com tempo para você, com direito a cuidar de si mesmo, se você em algum momento não se dedicar a si mesmo ou não se dedicar a projetos futuros. Não dá certo, gente. Aqui a conta não vai fechar, né? Sujeito oracional vai ser uma oração subordinada, substantivo, subjetiva, vai ter que ter verbo, né? Vou colocar espera-se que você faça a sua parte. Então, quem espera algo, o se é PA, né? E aí essa oração inteira aqui funciona como sujeito. Então, ela funciona como um sujeito que oracional. O caso do sujeito indeterminado, eu tenho as formas de indeterminação, né? Verbo intransitivo, transitivo indireto, ou verbo de ligação na terceira do singular, mais se, e esse se tem que ser índice de indeterminação do sujeito. Posso ter a terceira do plural, tem que ser sem referente. E menos frequente, eu posso ter uma construção com infinitivo impessoal. Menos comum, mas pode aparecer também uma construção com infinitivo impessoal. Vou colocar um exemplo com a partícula se, porque cai muito. Então, nós vamos colocar assim, ó. Assiste-se ao descaso na educação. Quem assiste, assiste a, o se é índice de indeterminação do sujeito, ao descaso, objeto que indireto. Na educação é onde, né? Então, assiste-se ao descaso na educação, beleza? Então, neste caso aqui, o meu se é diferente desse aqui, ó. E o se também é uma coisa que a gente precisa entender, porque ele vai impactar em outras regras. Oração sem sujeito, o que vai acontecer? A gente tem alguns tipos, né? Haver, existencial, haver e fazer, indicando tempo decorrido. Verbo ser, indicando hora, data e distância. Fenômenos naturais. Chega de, basta de, passa de. Então, tenho basicamente isso aqui na lógica do sujeito inexistente. Vou colocar um exemplo com o verbo haver. Há pessoas disciplinadas do outro lado da tela e vencedoras. E eu acredito nisso, né? Espero que você seja essa pessoa disciplinada. Então, há pessoas disciplinadas do outro lado da tela. Há pessoas disciplinadas, caso de oração sem sujeito. E aqui, índice de indeterminação do sujeito. Claro que nem toda aula a gente vai corrigir com tantos detalhes, porque algumas revisões eu já vou ter feito, né, gente? Então vai passar mais rápido. A gente vai caprichando em algumas dentro do escopo de cada aula, mas ao mesmo tempo fazendo questões. Se é uma revisão que você já viu, já tem um pouco mais de segurança, você acelera o vídeo. Eu sempre falo que é o seguinte, melhor pecar pelo excesso do que pela falta. Eu preciso que você seja aprovado. Eu não tenho como ter acesso
ao seu momento, eu não sei em que momento você está. Então é melhor eu explicar com o máximo de detalhes e se você já estiver seguro para avançar, você pula aquele pedaço do vídeo, né? Mas aí eu não excluo aquelas pessoas que efetivamente também precisam avançar, mas que não dominam uma parte da matéria. Então, eu já sei sujeito demais, bobagem. Pula esse pedaço ou passa só para o esquema, não precisa de, né? Chega de, basta de, eles vão ter a ideia de encerramento. Então, chega de corrupção, basta de palhaçada. Agora, se eu tivesse uma frase assim, ele chega de Paris amanhã, aí o sujeito é explícito. Então, é no sentido de acabar. Chega de bagunça, basta de palhaçada. Então, nesse caso, a gente vai formar uma estrutura de oração sem sujeito. Passa das 10 horas, né? Chega de corrupção. Seria bom, hein? E ajudar na educação também, né? Então, chega de corrupção. Nesse caso, não é alguém que está chegando. Todo mundo consegue perceber? Então, neste caso aí, a gente está falando sobre a necessidade de isso acabar, sem ninguém agir diretamente nesse fenômeno, tá? Então, tipos de sujeito revisados aqui pra gente. A gente também já fez uma mini revisão diferenciando objeto indireto e complemento nominal. E a questão cobrou isso tudo. E ainda cobrou verbo, que eu nem entrei nisso aqui não. Mas ela cobrou verbo. Esse verbo estava no presente do indicativo, tá vendo? Então a prova da IBFC não é uma prova complexa, gente, mas ela vai cobrar muita matéria. Eu costumo dizer o seguinte, a IBFC é o superficial com requinte. Se você estudar muito, fizer muitas questões, e aí eu vou ser muito sincero, você pode fazer até de bancas variadas, que não vai fazer tanta diferença, pode ter certeza de que você vai se sentir confortável nessa prova, porque o enunciado é sempre claro, as questões são sempre muito acessíveis. O problema é aquele aluno que ele não tem domínio nenhum da matéria, não sabe nem o que está acontecendo, aí não vai não, porque é muita questão de gramática na sua prova, tá? Então, vamos lá para essa questão aqui, Observe o exemplo a seguir e analise a alternativa que segue o mesmo padrão de colocação pronominal. Ele não pediu a certa nem a errada, ele pediu a alternativa que segue o mesmo padrão de colocação pronominal. Então, exemplo, ter-se-ia sido importante a leitura prévia de outros textos sobre características essenciais para um bom profissional. Ter-se-ia sido importante, o que é isso, gente? Mesóclise. Então, próclise, o pronome colocado antes do verbo, ênclise depois, e mesóclise, o pronome no meio do verbo. Beleza? Eu tenho lá assim, após ler um deles, esforcei-me ao aplicar suas orientações no trabalho e não me importei com os comentários posteriores. Bom, esforcei-me e não me importei com os comentários posteriores. Então, basicamente, eu tenho isso aqui. Neste caso, desta frase, qual que é a colocação que eu tenho aqui? Esforcei, pronome depois, e aqui, ênclise. E não me importei, o não é palavra atrativa, uma situação de próclise. Próclise, o pronome antes do verbo, ênclise, o pronome depois do verbo, mesóclise, o pronome no meio do verbo, beleza? Bom, aí eu vou analisar os meus itens agora. Levar-te-ei os livros. Comprei-os ontem e me entregaram hoje pela manhã. Levar-te-ei, mesóclise. Era isso que ele queria? Sim. Comprei-os, ênclise. Me entregaram, próclise. Reproduz esse padrão. Irei te avisar. É próclise, né? Não tem hífen aqui. Mesóclise tem que ter hífen, tá? Mesóclise sempre com hífen, e vai ser duplo, né? E ênclise sempre com hífen, único. E próclise é sempre sem hífen, tá? Então, isso daqui é próclise, pode não parecer, porque você está vendo dois verbos aqui, mas é próclise. Na verdade, é próclise do verbo principal. Irei te avisar sobre o livro raro, mas o enviaram, próclise.
para ser reformado ontem à noite. E eu só tenho esses dois aí, próclise e próclise. Então, 2 pronomes proclíticos, beleza? Diversos livros foram comprados e hoje estão se estragando. Próclise, nem tem hífen. Nas prateleiras. Se não fossem os leitores, esse se não é pronome não, pelo amor de Deus. Isso aqui é uma conjunção condicional. A sua questão é sobre colocação pronominal, nem todo se é pronome não. Se não fossem os leitores, os livros seriam descartados, afirmou-me a bibliotecária. Afirmou-me, hífen simples, tá vendo? Ênclise. Então, ênclise, hífen simples, mesóclise no meio do verbo, sempre hífen duplo, e próclise sempre sem hífen antes do verbo. Eu quero uma construção que reproduza esse padrão, eu só posso ter essa daqui, ó. E não estava nem perguntando se estava certo ou errado, era só você saber o que era próclise, ênclise e mesóclise. Então, certa, essa daqui não corresponde, não serve, e essa daqui não serve, né? Porque ele pediu o que estava na mesma sequência, tá? Então, observe o exemplo a seguir e assinale a alternativa que segue o mesmo padrão de colocação. Defini o padrão. Aí, vou lá. Estão corretas as afirmativas. O que é que estão corretas aqui? Apenas a primeira, que eu vou ter mesóclise, ênclise e próclise. Questão, gente, ela basicamente só pediu que você soubesse o que era colocação pronominal, o que era próclise, o que era mesóclise e o que era ênclise. Ela não pediu nem para você saber caso, né? Então, basicamente, era isso que a gente tinha nessa primeira prova. Uma prova que ela cobrou tudo, vocês perceberam? Assim, ó, essa prova, tá, que foi para um concurso de médico, né, tutor médico, ela tinha 5 questões apenas de português, somente 5. Ela cobrou classes gramaticais, coesão, colocação pronominal, conjugação verbal, porque tinha um item de verbo. Então, ela cobrou muitos conteúdos em 5 questões. Não achei a prova difícil, achei a prova muito tranquila, mas é um tranquilo que dá trabalho, um tranquilo que requer estudo. Não é uma prova interpretativa, você precisaria ter uma noção de componentes gramaticais. Sem saber regra, você só daria conta de fazer a primeira questão da prova, que era uma questão que demandava apenas a leitura do texto. Então, foi uma questão de texto para 4 questões com gramática específica, beleza? Então, acabamos essa primeira prova.